Ártico selvagem, onde a vida não é aquecida pela luz do sol, mas pela vontade de sobreviver ao frio. Em uma terra onde o vento corta como lâminas e o sol desaparece por meses, cada criatura enfrenta uma pergunta vital todos os dias: como suportar o frio eterno e a fome sem fim? Aqui, os viajantes do norte nunca caminham sozinhos. Eles carregam em si a herança de 1000 gerações instintos moldados pelo tempo para escapar dos predadores, proteger seus filhotes e cruzar os invernos mais implacáveis do planeta. No Ártico, não há espaço para erros, mas é justamente nesse território de extremos que a vida revela sua maior força. Bem-vindo a um documentário selvagem e poderoso. Arctic, selvagem, sangue e neve. A luta pela sobrevivência das renas. Num lugar onde o inverno não é apenas uma estação, mas um estado eterno, o Ártico se estende como uma imensa tela branca, onde até o tempo parece parar. É a terra do gelo, onde a neve cobre o solo em camadas profundas, formando planícies que se perdem no horizonte. As temperaturas despencam abaixo de 40 graus Celsius, e o sol, quando ousa aparecer, é apenas uma linha tênue deslizando sobre o horizonte, luz demais para desaparecer, fraca demais para derreter o gelo. Os ventos amargos, soprando a mais de 50 km por hora, levantam nuvens de cristais de neve que brilham como diamantes sob uma luz tímida. O silêncio é tão profundo que o vento parece cantar nas fendas das rochas, como um hino antigo, uma oração sem palavras, mas cheia de poder. Aqui, não há pegadas humanas. Nenhuma estrada, nenhuma fumaça, nenhum motor. Só o som suave da neve caindo dos galhos retorcidos de pinheiros teimosos, árvores que, contra toda a razão, ainda acreditam na vida. Mas este não é um cenário imóvel, é um palco vivo, onde cada dia é uma batalha entre a morte e a esperança. Quando o sol aparece, dura apenas algumas horas, pintando o céu com tons pálidos de ouro e rosa, antes de a escuridão cair novamente. Nuvens densas passam velozes, trazendo tempestades repentinas que cobrem a terra congelada com outro véu branco. Aqui, o tempo não é contado em dias ou meses, mas em luz e frio, em fé e resistência. Cada floco de neve, cada sopro do vento faz parte de uma história que vem de milhões de anos, uma história escrita pela própria criação, onde a natureza segue seu ritmo, como se obedecesse a um desígnio divino. Colinas congeladas, vales cobertos de neve e rios sólidos formam um mundo onde parece impossível existir vida. E, no entanto, é aqui que Deus moldou suas criaturas mais fortes, seres nascidos para enfrentar o frio, a fome e a sombra constante da morte. As árvores são raras pinheiros, anões e arbustos da tundra, rasteiros, presos ao solo congelado. Nenhum deles cresce mais que alguns metros, mas suas raízes mergulham fundo no permafrost, onde o calor nunca chega, mas a vida insiste. Essas pequenas plantas são o primeiro milagre, um sustento sagrado para os poucos animais que ousam chamar este lugar de lar.
Sob a neve profunda, musgos e líquens dormem, à espera do breve instante em que o degelo revela um tom de verde, um sinal de vida, em meio ao branco da morte. O céu ártico é uma revelação à parte. Em dias raros, ele se abre como uma cúpula infinita, salpicada de estrelas, ou tingida pelas luzes do norte, dançando como fitas celestiais. Mas, na maior parte do tempo, o céu está coberto como se o próprio Criador protegesse os segredos deste lugar. Não há canto de pássaros, nem murmúrio de folhas. Só o vento e o leve estalar da neve sob o próprio peso. É uma terra sem piedade, onde a vida precisa lutar por cada segundo. E então, no meio desse silêncio absoluto, um milagre começa a acontecer. No coração das planícies cobertas de neve, uma rena fêmea ergue a cabeça, as orelhas atentas, os olhos fixos no infinito. Não há som, nenhum sinal visível do céu ou da terra, mas algo dentro dela desperta um chamado ancestral, esculpido por gerações incontáveis, mais forte que o vento ou o frio. Sem ordem, sem razão, a rena dá o primeiro passo firme, deliberado, como se seguisse um caminho traçado antes do tempo. E então, como um batimento de coração colossal, o movimento se espalha. Centenas, depois milhares de renas levantam a cabeça, caminhando em uníssono. Elas formam um rio vivo, fluindo sobre o gelo, guiadas por um instinto que muitos chamariam de fé da natureza. Não sabem o destino final, mas sabem uma coisa: chegou a hora. Essa jornada não é uma simples travessia, é um ritual de sobrevivência, um legado passado de mãe para filhote, de alma para alma. As renas se movem como um corpo só, unidas pelo ritmo sagrado da criação. Seus passos deixam marcas na neve como versículos gravados num livro branco, seguindo por colinas, vales e rios congelados rumo a terras onde a grama renasce e a nova geração pode nascer. Mas o milagre está ameaçado. Segundo dados de 2024 de órgãos ambientais dos EUA e do Canadá, a população de renas selvagens caiu drasticamente hoje. Restam apenas 1,88 milhão entre o Alasca, Yukon e Nunavut, contra mais de 5 milhões há 30 anos. As mudanças climáticas, a perda de habitat e a interferência humana colocaram a espécie diante de um desafio sem precedentes. E ainda assim, quase 2 milhões continuam caminhando um rio de vida, atravessando o gelo, o vento e o tempo. Essa migração não é aventura. É ato de fé, uma marcha sagrada pela sobrevivência. Cada rena carrega uma bússola invisível, um dom gravado por Deus em seus ossos e sangue. Elas não precisam de sol, nem de mapas. Só precisam ouvir o sussurro que vem do coração da terra. Siga, busque, sobreviva. E elas seguem cruzando os campos gelados, enfrentando ventos cortantes e noites, sem fim rumo a um lugar que apenas os instintos, ou talvez a fé, conhecem. Essa migração não é apenas física, é espiritual. Em cada passo do rebanho, em cada respiração que vira névoa, há uma declaração silenciosa. A vida é um dom que não se apaga. O Ártico, com toda sua crueldade, não consegue extinguir a chama divina que habita os seres vivos. E quando a primeira rena se move, quando os passos ecoam pelo gelo, não é apenas o início de uma jornada, é o renascer da esperança.
E à medida que o rio de renas começa a fluir, levando o ritmo da vida através dos campos de neve sem fim, testemunhamos não apenas uma migração, mas uma história de vida forjada ao longo de milhões de anos. Uma história em que instinto, biologia e espírito de união convergem para enfrentar as condições mais severas do Ártico. As renas surgem como viajantes incansáveis, equipadas pela natureza com traços biológicos extraordinários para suportar o frio, a fome e as ameaças constantes que espreitam. Sua migração, que se estende por centenas de quilômetros através de planícies nevadas, rios congelados e encostas rochosas escorregadias, é um testemunho de adaptação perfeita, onde cada passo conta uma história de resistência e cada respiração transformada em névoa branca no ar a 40 graus Celsius reafirma sua vontade de sobreviver. A jornada das renas não começa com uma ordem nem com um plano traçado. Não há mapas, nem satélites, apenas uma memória biológica ancestral, uma bússola invisível gravada em cada célula de seus corpos. Ao longo de milhões de anos, as renas desenvolveram um senso de orientação muito além da compreensão humana, guiadas por sinais ambientais sutis que mal conseguimos perceber. Na longa escuridão do inverno ártico, quando a luz do sol aparece como nada mais que uma fraca mancha dourada no horizonte por algumas horas ao dia, as renas ainda sabem o caminho. Elas conseguem detectar mudanças no campo magnético da Terra, uma habilidade de navegação conhecida como magnetorrecepção, confirmada por cientistas, mas ainda não totalmente compreendida. Uma fêmea líder pode permanecer imóvel, inalando o ar gelado, e sentir um sinal como se a própria terra sussurrasse que é hora de partir. Nenhuma explicação é necessária. Nenhum destino claro é exigido. Apenas o instinto, um fogo silencioso queimando no sangue, as conduz por quilômetros de planícies congeladas, através de ventos cortantes e na direção da noite polar sem fim. O instinto migratório das renas não é apenas uma função biológica, é um milagre da vida, uma história de profunda conexão entre essa espécie e o planeta. Biólogos descobriram que as renas podem detectar mudanças sutis na luz, na temperatura e até nos cheiros carregados pelo vento, sinais que só conseguimos medir com instrumentos avançados. Em um estudo de 2023, cientistas da Universidade do Alasca observaram que as renas conseguem perceber alterações no campo magnético da Terra com precisão impressionante, permitindo que mantenham o curso mesmo quando desorientadas por tempestades de neve. Mas talvez o aspecto mais surpreendente seja como esse instinto age como uma memória coletiva transmitida por centenas de gerações. Um filhote de rena, com apenas alguns meses de vida, pode seguir sua mãe por trilhas que seus ancestrais percorreram durante a Idade do Gelo milhões de anos atrás. É um legado vivo, uma história escrita em pegada sobre a neve, uma canção da vida ecoando através do tempo. Para completar a jornada documentada neste filme sobre animais, a rena é uma criatura esculpida pela natureza, seu corpo perfeitamente projetado para os desafios do Ártico. Suas pernas são uma maravilha da evolução, longas, esguias, mas fortes como pilares de aço, permitindo que ela cubra distâncias de até 2 metros em um único passo sobre a neve fofa. Seus cascos são outra adaptação extraordinária, largos e flexíveis, funcionando como grandes raquetes de neve, que distribuem o peso de uma rena de 115 a 135 quilos, impedindo-a de afundar em camadas de neve de quase 1 metro de profundidade.
Ao se mover sobre rochas escorregadias ou gelo duro, os cascos se contraem, tornando-se mais rígidos e compactos, oferecendo uma aderência firme, como uma bota de alpinismo sob medida. Durante as travessias de rios, seja sobre superfícies congeladas ou correntes de degelo na primavera, os cascos funcionam como pequenas pás, ajudando a rena a nadar em águas geladas com eficiência impressionante. Uma rena adulta pode atravessar rios com até 150 metros de largura, mesmo em temperaturas frias o bastante para causar hipotermia em poucos minutos em qualquer criatura que não tenha sido moldada para isso. Seu pelo é outro milagre, uma armadura natural contra o frio ártico. Cada fio é oco e cheio de ar, criando uma camada isolante que ajuda a rena a manter a temperatura corporal mesmo a 45 graus Celsius. Esse pelo é composto por duas camadas, uma pelagem interna densa que retém o calor próximo ao corpo e uma camada externa mais longa que repele o vento, a neve e a umidade. Quando as renas nadam em rios gelados, seus pelos ocos funcionam como tubos flutuantes, ajudando-as a boiar e reduzindo a resistência da correnteza. Uma rena pode atravessar um rio gelado a cerca de 8 km por hora, mantendo a temperatura corporal graças a essa pelagem isolante. Mesmo durante nevascas intensas, quando os ventos atingem 65 km por hora e lançam fragmentos de gelo afiados como lâminas, a rena permanece aquecida e seca, como se a natureza a tivesse envolvido em um manto impenetrável. O coração da rena, embora tenha apenas o tamanho do punho de um adulto humano, é um motor de resistência projetado para funcionar incansavelmente nas condições mais extremas. Quando os bandos escalam colinas de 600 metros ou fogem de predadores como lobos ou ursos, o coração bate furiosamente, bombeando sangue a taxas de até 200 batimentos por minuto. Notavelmente, ele nunca falha nem mesmo quando enfrenta o frio cortante ou sobe em costas escorregadias de pedra. Seus pulmões são igualmente impressionantes, poderosos o suficiente para inspirar ar rarefeito em altitudes onde a pressão atmosférica cai abaixo de 50 centímetros Hg e elásticos o bastante para manter uma respiração constante durante semanas de viagem sob temperaturas negativas. Uma rena pode caminhar ou trotar a uma velocidade média de 25 km por hora seguidas, e em momentos de perigo, pode disparar a até 80 km por hora rápida o suficiente para superar até os predadores mais velozes. A força da rena não está apenas no corpo de cada indivíduo, mas na união do rebanho. Durante a migração, as renas se movem como um só ser, uma corrente viva e ondulante de milhares, fluindo em ritmo silencioso. Quando uma fêmea líder dá o primeiro passo, todo o rebanho a segue sem hesitar, sem se desviar. Os filhotes, com apenas alguns meses de vida, mantêm o passo, grudados em suas mães através de camadas de neve de quase 1 metro de profundidade. Os mais velhos, com o pelo desbotado pelo tempo, ainda acompanham o ritmo como se o instinto de sobrevivência apagasse todos os sinais da idade. Mesmo quando o terreno se torna brutal em costas rochosas de 150 metros, rios congelados com mais de 90 metros de largura ou tempestades de neve que reduzem a visibilidade a menos de 3 metros, o rebanho avança sem deixar nenhum para trás. Essa união é uma estratégia de sobrevivência, mas também um símbolo de força coletiva, onde cada indivíduo contribui para a sobrevivência do todo. Um rebanho de renas pode se estender por quilômetros, milhares movendo-se em sincronia, pintando uma faixa viva sobre a paisagem branca como uma obra-prima desenhada em perseverança e vontade. A jornada das renas neste documentário animal é uma batalha constante contra a natureza. Ventos cortantes, carregados de fragmentos de gelo afiados como navalhas, podem dilacerar a carne de qualquer animal desprotegido. Ainda assim, as renas, com seus corpos leves e pernas ágeis, parecem inabaláveis. Elas cruzam vastos campos de neve, atravessam rios congelados e escalam rochedos escorregadios onde um único passo em falso pode significar a morte.
Quando a fome as atormenta, usam seus focinhos macios e ágeis para cavar sob a neve espessa em busca de líquenes secos, o único alimento disponível nos meses de inverno rigoroso. Uma rena pode consumir até 2,5 kg de líquen por dia, e sua capacidade de localizar esse alimento sob camadas de 60 centímetros de neve é uma prova de sua incrível adaptação. Nos dias mais duros, quando o alimento é escasso e as temperaturas caem abaixo de 45 graus Celsius, as renas continuam apoiando-se em reservas de gordura, que podem representar até 20% de seu peso corporal, para manter a energia. A adaptação das renas não se limita a seus corpos ou instintos, estende-se também à sua capacidade de enfrentar um mundo em mudança. Nos últimos anos, à medida que os invernos árticos se tornam cada vez mais imprevisíveis devido às mudanças climáticas, as renas enfrentaram novas ameaças. Chuvas fora de época podem congelar a camada de neve, formando camadas sólidas de gelo que tornam o forrageamento quase impossível. Ainda assim, mesmo nessas condições, as renas encontram maneiras de se adaptar. Usam seus cascos afiados para quebrar o gelo, sua força para avançar e seus instintos para traçar novos caminhos quando as rotas antigas são alteradas pelo clima em mutação. Uma única rena pode percorrer até 4.800 km ao longo de sua vida, e cada quilômetro é um teste de resistência, mesmo com as variações bruscas de temperatura de 45 graus Celsius até 0 graus Celsius durante os breves degelos da primavera. As renas permanecem estáveis, protegidas por sua pelagem isolante e sustentadas por um sistema circulatório poderoso. À medida que o rebanho de renas continua sua jornada neste documentário animal, deixando para trás os campos de neve infinitos do norte do Ártico, elas começam a entrar em um novo reino, onde o gelo lentamente cede aos primeiros sinais de vida. O caminho as conduz para a zona de transição entre a tundra e a taiga, uma floresta baixa, onde pinheiros atrofiados se erguem como antigos sentinelas, guardando a terra ao longo dos séculos. O dossel esparso, mal chegando a 3 metros de altura, se entrelaça com arbustos resistentes da tundra, formando um mosaico ecológico único. Aqui, raros feixes de luz primaveril filtram-se entre os galhos, pintando manchas cintilantes de brilho no chão da floresta. O ar se enche com o aroma de musgo úmido, folhas em decomposição e permafrost, descongelando a saudação silenciosa da natureza, convidando as viajantes a fazer uma pausa. Neste lugar, as renas encontram um raro momento de descanso. Elas cavam sob a neve rala, em busca de manchas de líquen e gramíneas secas, alimento precioso que as ajuda a se recuperar após centenas de quilômetros por terrenos hostis. Mas esta floresta é mais do que abrigo. É um palco vivo onde espécies se encontram, se chocam e, juntas, escrevem a contínua história da sobrevivência. À medida que o rebanho avança mais profundamente na floresta baixa, a atmosfera muda. O frio de 29 graus Celsius da tundra suaviza-se, embora ainda seja intenso o suficiente para transformar sua respiração em vapor branco. Os troncos retorcidos dos pinheiros anões, curvados por décadas de ventos gelados, espalham-se pelo terreno irregular como sentinelas fantasmagóricas observando a terra. Sob eles, a neve é mais fina, cerca de 30 centímetros de profundidade, revelando manchas de solo coberto de musgo e líquen, o alimento tão desejado após dias de gelo e fome. As renas abaixam as cabeças, usando seus focinhos ágeis para forragear, cada uma consumindo cerca de 2 a 5 quilos de vegetação por dia, uma quantidade modesta, mas vital para abastecer o caminho adiante. A luz pálida do sol, embora fraca, filtra-se pelo dossel aberto, lançando padrões móveis de luz e sombra sobre seus grossos pelos, uma pintura viva traçada em brilho e penumbra. O silêncio da floresta é quebrado apenas pelo sussurro suave do vento entre os galhos e pelo leve estalar da neve sob os cascos do rebanho. Este é um raro momento de paz onde a natureza parece permitir que essas criaturas parem, respirem e se preparem para os desafios que ainda virão.
Mas a floresta baixa não pertence apenas às renas. Enquanto o rebanho se move por um vale estreito onde os pinheiros anões crescem mais densamente e a grama seca começa a despontar pelo solo, elas de repente avistam outras silhuetas à distância. Entre os arbustos, um rebanho diferente surge à vista. De longe, movendo-se lentamente pelo vale, aparece um grupo de alces norte-americanos machos imponentes com galhadas que se estendem por até 5 metros. Pesando até 320 quilos, esses gigantes da floresta se misturam perfeitamente às sombras sob o dossel, seus casacos marrom escuros se dissolvendo na vegetação rasteira. É um momento raro, um cruzamento silencioso de caminhos entre dois parentes próximos, cujas vidas seguiram rumos evolutivos diferentes. As renas, sempre cautelosas, param em seus rastros, orelhas erguidas, olhos fixos em seus primos maiores. Os alces, mais sedentários por natureza, não percorrem centenas de quilômetros como as renas. Eles permanecem enraizados nas florestas da taiga, aproveitando os recursos vegetais mais abundantes. Lentamente, pastam em gramíneas secas e tiras de casca de árvore, aparentemente indiferentes à presença das renas. Não há conflito, não há competição, apenas uma breve coexistência, como se ambas as espécies entendessem que esta floresta é ampla o suficiente para ser compartilhada por todos. Nesse momento, a floresta se torna um ponto de convergência, um terreno de encontro da vida. Filhotes de rena com apenas alguns meses de idade observam curiosos o rebanho de alces, enquanto as fêmeas líderes permanecem alertas, examinando os arredores com olhos atentos, em busca de qualquer sinal de perigo. Os alces machos, com suas galhadas imponentes, avançam com a confiança de reis da floresta, ainda que não sem cautela. Um alce idoso, com o pelo salpicado de cinza e o passo vacilante, fica para trás. Suas pernas tremem ao tentar atravessar o terreno irregular. Sem que ele perceba, o perigo espreita nas sombras, escondido atrás de rochas cobertas de neve e arbustos queimados pela geada. De longe, um som corta o silêncio, um uivo agudo e gelado. A floresta congela, as renas se enrijecem, orelhas voltadas, corpos prontos para o movimento. Na penumbra do mato ralo, uma matilha de lobos emerge. Silhuetas cinzentas deslizam entre as árvores como fantasmas, olhos brilhando com a luz refletida da neve. Eles se movem com precisão mortal, cada um pesando cerca de 45 quilos, com pelagem espessa que os torna quase invisíveis na floresta de inverno. A matilha, composta por 5 membros, captou o cheiro dos alces a quilômetros de distância. Graças a um olfato aguçado, capaz de detectar presas a até 3 quilômetros em condições favoráveis. Mas o alvo não são as renas. Os olhos do lobo alfa se fixam no velho alce atrasado, ofegante no ar frio. A caçada, neste documentário animal, começa como uma coreografia da natureza rápida e implacável. O lobo líder, com pelagem cinza prateada e olhos penetrantes, avança a velocidades de até 48 km por hora. A matilha se divide em duas, uma flanqueia pela esquerda para cortar o caminho do alce, enquanto os outros se aproximam por trás. O velho alce, percebendo o perigo, tenta fugir, mas suas pernas enfraquecidas não conseguem igualar o ritmo implacável dos lobos. Em menos de 30 segundos, os predadores cercam o alvo. Dentes afiados se cravam em suas pernas e pescoço, arrastando-o para a neve. Um grito curto e arrepiante corta o ar gelado e então o silêncio retorna à floresta. A caçada termina rapidamente, com precisão como se tivesse sido roteirizada pela própria natureza há milhões de anos. O sangue mancha a neve de carmesim, um lembrete visceral de que neste mundo, vida e morte estão para sempre entrelaçadas. A 200 metros de distância, o rebanho de renas observa em uma imobilidade tensa.
As fêmeas líderes permanecem alertas, orelhas erguidas, músculos prontos para fugir caso os lobos mudem de direção, mas elas não intervêm. O instinto das renas lhes ensina que a sobrevivência está em proteger o rebanho, não em enfrentar os predadores. Os filhotes se apertam contra as mães, olhos arregalados de inquietação, enquanto as renas adultas apertam a formação prontas para se mover a qualquer instante. Os lobos, agora banqueteando-se com a presa, rosnem baixo e profundo enquanto rasgam a carne disputando, com grunhidos, suas porções do alce. Percebendo que a ameaça passou, as renas lentamente retomam a marcha. Seus cascos esmagam suavemente a neve como se tentassem se afastar da lembrança do que acabaram de testemunhar. A floresta baixa, embora seja um lugar de descanso, nunca é verdadeiramente segura. Os pinheiros anões e os arbustos da tundra podem oferecer abrigo contra o vento frio, mas também escondem predadores. Os lobos não são a única ameaça. Mais distante, um urso polar pode estar vagando em busca de alimento. Um grupo de raposas do Ártico talvez ronde as margens, à espera das sobras deixadas pelos lobos. Para as renas, esta floresta é uma parada, mas também uma prova. Um lugar onde cada momento exige vigilância. À medida que o rebanho segue em frente, deixando para trás o vale onde a caçada ocorreu, elas atravessam o solo irregular, onde o cheiro de sangue ainda paira no ar. Os filhotes, ainda trêmulos com a cena que acabaram de presenciar, mantêm-se junto às mães, aprendendo a enfrentar a dura realidade do mundo em que nasceram. A travessia pela Floresta Baixa, neste documentário animal, marca um novo capítulo na história da migração das renas, um capítulo repleto de interações complexas entre espécies e ecossistemas. Cada passo que dão é um testemunho de sua adaptabilidade, um reflexo de instintos de sobrevivência aprimorados ao longo de milhões de anos. Esta floresta, com seus pinheiros anões, manchas de musgo e encontros inesperados, é mais do que uma parada temporária, é um fio vital em uma vasta teia ecológica onde as renas desempenham um papel fundamental. Ao cavar a neve em busca de líquenes, elas revolvem o solo, favorecendo o crescimento de micro-organismos e ajudando a sustentar a vegetação da tundra. Os caminhos que criam ao se mover pela paisagem tornam-se corredores para outras formas de vida de lebres, a raposas do Ártico. Mas esse papel vem acompanhado de risco. Predadores como os lobos estão sempre à espreita, prontos para explorar o menor sinal de fraqueza. Quando o rebanho de renas deixou a Floresta Baixa para trás, abandonou os pinheiros atrofiados e as lembranças de uma caçada manchada de sangue. À frente, esperava um novo desafio, um rio glacial largo, profundo e de uma frieza cortante. Suas águas, a cerca de 2 graus Celsius, brilhavam como um espelho, refletindo o céu de chumbo do Ártico. Na superfície, blocos de gelo tilintavam como sinos de vidro, uma sinfonia gélida da natureza indomada. Não era apenas um rio, era o limite da sobrevivência. A fêmea líder resiliente e vigilante entrou silenciosamente na água. Como se atendendo a um sinal invisível, o rebanho a seguiu, formando uma corrente viva através do fluxo gelado. Centenas, depois milhares, de renas nadaram na torrente congelante. Seu hálito branco subia no ar gélido, como almas suspensas entre a vida e a morte. Os adultos, pesando entre 115 e 135 quilos, nadavam com confiança. Seus cascos largos distribuíam o peso, e as pernas poderosas os mantinham firmes contra a correnteza impetuosa. Mas os filhotes eram diferentes. Mais leves, mais fracos, eram facilmente arrastados, vulneráveis à hipotermia. Nem todos conseguiriam atravessar. Quando finalmente alcançaram a outra margem, o solo frio e lamacento não os deteve por muito tempo. Sacudiram a água, exalaram nuvens de vapor e seguiram em frente. A fêmea líder olhou para trás não para lamentar os que ficaram, mas para garantir que os sobreviventes resistissem. Ninguém olhou para trás. Os filhotes deixados para trás tornaram-se apenas lembranças, uma parte inevitável desse ciclo implacável da vida.
O rio atrás deles ainda relucia, o gelo se chocando como sinos fúnebres. Mas para as renas, atravessá-lo era uma prova de força, de adaptação e de vontade de sobreviver. Cada travessia era uma vitória imperfeita, mas suficiente para continuar. Essa jornada, retratada neste documentário animal, é uma epopeia de vida e perda, de um instinto inabalável em criaturas que aprenderam a enfrentar as provações mais severas da natureza. Quando as renas pisam na margem oposta do rio congelante, deixando para trás o gelo à deriva e as correntes impetuosas, elas continuam sua jornada com uma determinação inabalável, avançando pelos quilômetros finais em direção a um destino para o qual seus instintos as guiam há gerações. Depois de meses enfrentando nevascas com vários metros de profundidade, suportando ventos de 50 km por hora e sobrevivendo aos perigos ocultos da floresta baixa, elas finalmente chegam a um vale verdejante, uma terra prometida, onde o verão ártico veste as cores da vida. As planícies brancas e as encostas rochosas escorregadias ficaram para trás. Diante delas se estendem prados macios que se prolongam por quilômetros, banhados pela rara luz quente do sol de verão, onde as temperaturas finalmente sobem para cerca de 10 graus Celsius. Um riacho prateado serpenteia pelo coração do vale como uma fita de luz. Este é o lugar para o rebanho descansar, recuperar-se e preparar-se para um novo começo. Mas mesmo aqui, o perigo espreita silencioso e atento, enquanto uma família de lobos brancos observa de uma crista distante, esperando o momento certo para atacar. O Vale Verde se abre diante das renas, como uma obra-prima da natureza, uma recompensa merecida após centenas de quilômetros por terras implacáveis. O prado se estende por cerca de 8 quilômetros de comprimento e quase 3 de largura, emoldurado por colinas baixas pontilhadas de arbustos da tundra e rochas cobertas de líquen. Já não há neve de 1 metro de espessura, nem ventos cortantes, apenas um ar limpo e fresco, perfumado por grama nova e solo descongelado. A luz do sol de verão, ainda que pálida pelos padrões do sul, filtra-se por entre nuvens finas, lançando um brilho dourado sobre o chão do vale, pintando a grama em tons vibrantes de verde e a terra em quentes matizes de marrom. O riacho prateado, com cerca de 6 metros de largura e menos de 1 metro de profundidade, flui suavemente pelo centro, alimentado pelo derretimento da neve das montanhas distantes. Seu murmúrio suave mistura-se à brisa, formando uma melodia serena, uma canção de boas-vindas da natureza aos viajantes exaustos. Agora reduzidas a cerca de 1000 após as perdas ao longo do caminho, as renas se espalham pelo prado, abaixando as cabeças para pastar os brotos macios e tenros. É um banquete que ansiavam há meses, sobrevivendo apenas de líquen seco sob a neve congelada. Uma rena adulta pode consumir até 4-5 quilos de grama por dia durante o verão, repondo rapidamente sua energia e armazenando gordura para o inverno que se aproxima. As fêmeas, especialmente aquelas que deram à luz na primavera, começam a recuperar suas forças. Seus corpos, antes magros e marcados pela fome e pelo frio, agora voltam a se preencher, com pelagens que brilham sob a luz do sol. Os filhotes, com apenas alguns meses de vida e pesando menos de 45 quilos, começam a aprender a pastar, tropeçando ao lado das mães, com os pequenos cascos testando o solo macio. É um momento de renascimento, em que a nova geração começa a se integrar ao ciclo de vida do rebanho, aprendendo as habilidades que precisarão para sobreviver em um mundo implacável. O Vale Verde não é apenas um local de descanso, é um centro de vida, um microecossistema dentro da vastidão ártica. Seus prados alimentam não apenas as renas, mas também lebres do Ártico, lemingues e bandos de aves migratórias que fazem parada aqui em suas longas jornadas. O riacho prateado fornece água preciosa, atraindo astutas raposas do Ártico e pequenas gaivotas que circulam acima, à procura de insetos que deslizam sobre a superfície. Os arbustos baixos, com não mais de 60 centímetros de altura, oferecem abrigo para aves que ali fazem seus ninhos.
enchendo o ar com melodias raramente ouvidas em uma terra normalmente dominada pelo vento e pelo silêncio. As renas, através do pastoreio e das escavações, ajudam a manter o equilíbrio no vale, evitando o crescimento excessivo da vegetação e abrindo espaço para que outras espécies de plantas prosperem, mas sua presença também atrai atenção. Predadores, criaturas que reivindicaram esta terra muito antes da chegada das renas, estão observando. Escondida na sombra de uma colina baixa, a cerca de 450 metros do rebanho, uma família de lobos brancos observa em silêncio. A matilha, composta por 6 indivíduos e liderada por um macho alfa de 55 quilos, move-se com precisão letal, suas pelagens brancas como a neve, tornando-os quase invisíveis contra a relva e o solo pálidos. O olhar penetrante do alfa está fixo nas renas, acompanhando cada movimento, procurando qualquer sinal de fraqueza. Esses lobos, moldados por gerações de sobrevivência no Ártico, possuem um olfato extraordinário capaz de detectar o cheiro das renas a até 3 quilômetros de distância. Mas eles não têm pressa. O alfa, experiente após muitas estações de caça, sabe que o tempo é tudo. Uma caçada mal sucedida poderia exaurir toda a matilha, e neste vale, onde o alimento nunca é garantido, cada oportunidade precisa ser avaliada com cuidado. As renas, mesmo imersas na abundância do vale, nunca estão totalmente relaxadas. As fêmeas líderes permanecem alertas, orelhas erguidas, olhos examinando o horizonte. Um filhote, ainda aprendendo a pastar ao lado da mãe, de repente ergue a cabeça quando uma brisa traz um cheiro desconhecido, o cheiro de lobos. Mas ele é jovem demais para compreender o perigo, e sua mãe, concentrada na alimentação, não percebe o alerta. Outros adultos, com instintos aguçados por muitas migrações, começam a se mover lentamente, apertando a formação como se pressentissem a sombra de uma ameaça invisível. O Vale Verde, por mais belo que seja, não está livre de perigos. Cada momento aqui é um equilíbrio entre descanso e vigilância, entre renascimento e risco. Nos dias que se seguem, as renas continuam a aproveitar ao máximo as riquezas do vale. As mães, agora parcialmente recuperadas da longa jornada, passam a cuidar dos filhotes com mais atenção, conduzindo-os até as manchas de grama mais tenras e ensinando-os a evitar o solo macio e lamacento perto do riacho. Os filhotes, com as pernas ficando mais fortes, começam a explorar galopando pelo prado, aprendendo equilíbrio, aprendendo como reagir quando suas mães emitem o alarme. Este é um momento crucial, quando a nova geração deve adquirir as habilidades necessárias para sobreviver ao inverno brutal que se aproxima. Um filhote saudável pode ganhar até 70 quilos antes do fim do verão, impulsionado pela abundância de grama e pelos cuidados maternos. Mas nem todos têm essa sorte. Alguns, mais fracos ou mais lentos para se desenvolver, tornam-se alvos fáceis para os lobos que ainda observam pacientemente à distância. Os lobos brancos, com a paciência de predadores experientes, não atacam com pressa. O macho alfa, com o pelo salpicado de cinza e os olhos afiados como lâminas, conduz a matilha em um amplo arco, mantendo distância para evitar ser detectado. Ele se esconde atrás de arbustos baixos e grandes rochas, movendo-se lentamente, silenciosamente, quase como se fossem parte da própria terra. Caçar uma rena não é tarefa fácil. Um adulto pode atingir velocidades de até 80 km por hora, mais do que suficiente para escapar dos lobos se for alertado a tempo. Por isso, o alfa busca presas mais fáceis, desgarrados, fracos ou filhotes que se afastam demais das mães. E então surge uma oportunidade. Um filhote, curioso e desprevenido, se afasta em direção a uma mancha de grama perto do riacho, um pouco longe demais. O alfa dá o sinal. Seus olhos brilham. Seu corpo se enrijece como um arco esticado pronto para o ataque. Mas as renas não são presas fáceis. Uma fêmea próxima, movida pelo instinto protetor, ergue a cabeça de repente, captando um movimento atrás dos arbustos.
Ela solta um grito de alarme agudo, um chamado penetrante que ecoa por todo o vale. Imediatamente, o rebanho reage. Os filhotes correm para junto de suas mães. Os adultos apertam as fileiras, prontos para fugir ou lutar. Os lobos, percebendo que o momento passou, recuam, dissolvendo-se novamente nas sombras da colina. O alfa, embora sem sucesso, não demonstra frustração. Ele sabe que este vale é seu território, e as renas, por mais fortes que sejam, não podem permanecer aqui para sempre. A caçada é apenas uma questão de tempo. Em um breve instante, quando a vigilância do rebanho de renas vacila, um uivo penetrante rasga o silêncio dos campos verdejantes. É o sinal do lobo alfa, ativando o instinto predatório de toda a matilha e abrindo um novo capítulo na história de sobrevivência das renas, um capítulo repleto de drama, perda e uma determinação feroz de continuar em frente. A caçada dos lobos não é apenas um evento de vida ou morte, é um testemunho das leis implacáveis da natureza, onde a vida sempre tem um preço, e a verdadeira vitória não está no destino, mas na resistência inquebrantável. O uivo do macho alfa, uma figura imponente de 55 quilos, com pelagem branco-acinzentada que se mistura perfeitamente à grama e à terra, ecoa pelo vale como uma declaração de guerra contra a paz passageira. Esse som, agudo e gélido, se propaga por quase 1 quilômetro, despertando todo o rebanho de renas em alerta máximo. Suas cabeças se erguem, as orelhas ficam tensas, os corpos rígidos como cordas esticadas. O alfa, experiente após muitas estações de caça, está no topo de uma colina baixa, a cerca de 270 metros do rebanho, os olhos brilhando enquanto acompanha cada movimento. A matilha de 6 lobos move-se com coordenação perfeita como uma máquina programada por milhões de anos de evolução. Eles não avançam diretamente sobre o rebanho. Em vez disso, espalham-se silenciosamente, formando um arco mortal, escondendo-se atrás de arbustos baixos, com não mais de 60 centímetros de altura, e rochas cobertas de musgo espalhadas pelos campos. Seu olfato aguçado, capaz de detectar renas a até 3 quilômetros de distância, os guiou até o alvo perfeito, uma jovem rena pastando perto de um riacho, a cerca de 45 metros da mãe. Essa jovem rena, com apenas alguns meses de vida e pesando menos de 45 quilos, é um alvo fácil. Suas pernas, embora ágeis, ainda não são fortes o suficiente para atingir os 80 km por hora que os adultos podem correr. Sua pelagem clara, ainda não tão espessa quanto a da mãe, a destaca contra a grama verde, um convite aberto aos lobos. Ela pasta despreocupada, alheia ao fato de que sua vida pende na lâmina da natureza. Sua mãe, uma fêmea adulta de cerca de 115 quilos, está ocupada guiando os outros filhotes até uma mancha de grama fresca nas proximidades, sem perceber a ausência do pequeno. Neste momento, os lobos atacam. O alfa uiva novamente, um sinal curto, mas imperioso, e a matilha irrompe das sombras dos arbustos, correndo a velocidades de até 48 km por hora, como fantasmas brancos deslizando pelo prado. O ataque, neste documentário animal, se desenrola de forma rápida e precisa como uma cena coreografada pela própria natureza. 2 lobos investem pela esquerda para cortar a rota de fuga do filhote, enquanto o alfa e outros 2 atacam pela frente. Assustado pelos rosnados e pelo movimento súbito, o filhote tenta fugir, mas não tem chance. Em menos de 10 segundos, o alfa salta à frente, seus dentes afiados cravando-se no pescoço do filhote, derrubando-o na grama. Os outros lobos se juntam rapidamente, mordendo suas pernas e quadris, encerrando sua vida em um instante breve, porém intenso. O sangue mancha a grama verde de vermelho, e os fracos gritos do filhote se dissipam na brisa suave que atravessa o vale. A caçada termina, mas seus ecos reverberam pelo rebanho de renas, um lembrete solene de que no Ártico a vida sempre vem com um preço. A cerca de 180 metros dali, o rebanho reage instantaneamente ao ataque. Um grito de alerta ecoa de uma fêmea, e todo o grupo se dispersa,
transformando-se em um fluxo caótico sobre os campos. Os filhotes se apertam contra as mães. Os adultos mantêm a formação, mas nenhum deles para enfrentar os lobos. O instinto das renas lhes ensina que a sobrevivência não está em lutar, mas em continuar a se mover. Em meio à confusão, as fêmeas líderes rapidamente reorganizam o rebanho, conduzindo-o para longe do riacho, onde o cheiro de sangue ainda paira no ar. Elas não olham para trás, não param para lamentar. O filhote se foi, mas o rebanho segue adiante, os cascos roçando na grama, rumo a novas terras, onde a migração poderá continuar. Esta cena, por mais brutal que pareça, é uma parte inseparável do ciclo sagrado da vida no Ártico. Os lobos, com sua caçada bem-sucedida, não garantiram apenas a própria sobrevivência, eles restauraram o equilíbrio da criação. Um lobo adulto precisa de cerca de 4-5 quilos de carne por dia para manter a força. E a pequena rena abatida se torna sustento para todo o grupo. Depois que o alfa termina sua parte, os demais se aproximam do corpo, rosnando baixo, dividindo entre si o alimento que a natureza concedeu. Mas esta caçada não é apenas sobre saciar a fome, é sobre a sobrevivência da alcateia, o ensino das técnicas aos jovens e a perpetuação do papel dos lobos na corrente da vida. Com seus pelos cinza e branco e olhos que parecem enxergar através da névoa, os lobos são caçadores perfeitos moldados por Deus e pela evolução para enfrentar presas rápidas e valentes como as renas neste mundo gelado e impiedoso. Para as renas, a perda é uma ferida, mas não é o fim. A vida delas não é medida pelo destino, e sim pela coragem de continuar caminhando mesmo em meio à dor. A cada estação de migração, milhares de filhotes nascem, e muitos não sobrevivem. Os biólogos estimam que apenas 60% dos filhotes chegam ao fim de sua primeira travessia. Lobos, rios congelados e a fome são as provações constantes. Mas é justamente essa perda que forja a força do rebanho. Os que resistem às renas adultas que lideram o caminho são as mais aptas, as mais fiéis ao instinto da vida. Elas carregam nos genes a graça da resistência, transmitindo-a às gerações futuras. Para a rena, sobreviver não significa escapar de todo perigo, mas seguir adiante, mesmo quando o preço é sangue e lágrimas. Ao deixarem o vale verdejante para trás com os prados férteis e a lembrança da caçada, as renas seguem carregando um espírito que não se dobra, uma chama silenciosa que queima em seu sangue. As fêmeas líderes, com olhos atentos e passos firmes, continuam guiando o rebanho sobre colinas baixas, rumo a novas terras. Os filhotes, ainda trêmulos pelo medo, se apertam junto às mães, aprendendo desde cedo a dureza e a fé que o mundo exige. Os adultos formam um círculo compacto, protegendo o que restou como se guardassem um rebanho sagrado. A migração não para, nem hesita diante da dor. Cada passo sobre a relva, cada respiração no ar frio do verão, é uma prece em movimento, uma afirmação de que a vida sempre encontrará um caminho. Para as renas, o sentido da sobrevivência não está em alcançar o refúgio perfeito, mas em cada dia vivido, em cada passo vencido, em cada geração que nasce. Sobreviver é uma vitória mesmo quando custa sacrifício. O filhote perdido para os lobos não é apenas uma tragédia, mas uma oferenda ao ciclo da criação, garantindo que o rebanho continue. As renas sobreviventes, com as pernas cansadas porém firmes, carregam dentro de si a memória sagrada dos ancestrais, um instinto que guia seus passos por caminhos trilhados desde a Era do Gelo. Ao seguirem em frente, deixando o vale e rumando a terras distantes, elas deixam de ser apenas animais. Tornam-se símbolos da fé viva na natureza, da força que transcende a dor, da vontade divina que sopra mesmo entre as tempestades. Não importa o que o Ártico imponha, o frio, o vento ou a escuridão, o espírito delas permanece aceso como uma chama eterna. A jornada das renas é uma história sem fim, uma canção escrita em batidas de casco sobre a neve, em respirações levadas pelo vento, em corações que ecoam através do tempo. Cada migração,
É um novo capítulo da criação. Cada provação, um teste de fé. E cada triunfo, um lembrete silencioso de que a vida, mesmo dura, mesmo fria, sempre vale a pena lutar por ela. Surge uma pergunta profunda. O caminho das renas, que se estende por centenas de quilômetros entre o gelo e a neve, continuará existindo em um mundo em rápida transformação? Os rios congelados, onde elas cruzavam águas de apenas 2 graus Celsius, ainda terão a força necessária para moldar a espécie. As renas viajantes eternas do Ártico ainda terão espaço para respirar, migrar e sobreviver em um planeta cada vez mais comprimido pelas mãos humanas. Essas não são apenas perguntas sobre o destino de um animal, são advertências, chamados à consciência, lembretes de que a criação não é nossa para dominar, mas para proteger. Na jornada incansável das renas, há um convite silencioso: agir com fé e responsabilidade para que esta antiga migração continue ecoando nas gerações futuras. O Ártico Lar das Renas já foi um território intocado. Campos de neve se estendiam até onde a vista alcançava. Rios congelados tinham camadas de gelo com mais de 1 metro de espessura. Florestas baixas, sustentadas por pinheiros anões, resistiam há séculos. Mas hoje, essa terra está mudando como nunca antes. A temperatura média do Ártico subiu mais de 4 graus Celsius em apenas 50 anos, o dobro da média global. As planícies de neve, outrora firmes sob as patas adaptadas das renas, derretem mais cedo, revelando lama que dificulta a migração. A chuva antes rara agora congela sobre o solo, formando camadas espessas de gelo de até 2,5 centímetros, bloqueando o líquen que é o alimento vital das renas no inverno. Cada rena precisa de cerca de 2-3 quilos de líquen por dia para manter a energia, e os rios, antes símbolo de resistência, correm agora mais velozes por causa do degelo, atingindo até 11 km por hora em alguns trechos, tornando a travessia mais mortal do que nunca. Essas transformações não são uma história isolada. São parte de uma dor global, a dor do planeta em desequilíbrio. Nos últimos anos, o mundo tem sido palco de desastres naturais cada vez mais severos. Terremotos, tsunamis, enchentes e incêndios, ceifando milhares de vidas. Em julho de 2025, uma enchente histórica atingiu o Texas, nos Estados Unidos, deixando 131 mortos e mais de 100 desaparecidos, principalmente na região de Kerrville. A tragédia foi causada por 38 centímetros de chuva em poucas horas, elevando o rio Guadalupe em 8 metros em menos de 1 hora. O acampamento histórico, Camp Mystic, com quase 100 anos de existência, foi engolido pelas águas. 27 estudantes e funcionários perderam a vida. Em escala global, 2024 e 2025 foram marcados por tragédias semelhantes. Um terremoto de magnitude 7 atingiu Mandalay, em Myanmar, em março de 2025, matando 694 pessoas e ferindo mais de 1.600, com tremores sentidos até a Tailândia, Laos, China e Vietnã. O furacão Milton, o mais forte do planeta em 2024, devastou a Flórida, causando 16 mortes e 50 bilhões de dólares em prejuízos. Na Espanha, enchentes em outubro de 2024 deixaram 217 vítimas fatais. Esses números não são estatísticas, são alertas. Ecos de um mundo que clama por equilíbrio, pedindo a nós que ouçamos o que a natureza está tentando dizer. Do degelo silencioso do Ártico aos rios furiosos do Texas, da fúria dos ventos nas costas americanas ao tremor das montanhas na Ásia, a Terra está falando conosco. E talvez, como em um sermão antigo, Deus esteja nos lembrando que a criação é frágil e que cuidar dela é um ato de fé. Proteger o meio ambiente, fortalecer sistemas de alerta e construir cidades mais resilientes não são tarefas distantes, são deveres morais e espirituais. Cada gesto de cuidado, cada decisão sustentável, cada escolha consciente é uma oração em defesa da vida. O Ártico derrete, os rios transbordam, as florestas queimam
e o planeta inteiro pede socorro. Mas ainda há esperança. Enquanto houver renas cruzando o gelo, enquanto houver vento movendo a neve, a vida ainda fala e nós ainda temos tempo para escutá-la. Segundo dados de 2024 das agências de vida selvagem dos Estados Unidos e do Canadá, a população de renas selvagens do Ártico caiu para cerca de 1,88 milhão. Antes eram mais de 5 milhões há apenas 3 décadas. Esse declínio não é um simples número. É um sinal de fragilidade, um aviso silencioso de que o equilíbrio do Ártico está se partindo. As renas são espécies-chave, pilares invisíveis de todo o ecossistema. Quando cavam a neve em busca do líquen, elas revolvem o permafrost, ativando micro-organismos e renovando a vegetação da tundra. Suas rotas migratórias, traçadas há milênios, criam corredores naturais de vida, abrindo caminho para raposas do Ártico, lebres da neve e aves que seguem o mesmo compasso da criação. Mas à medida que as renas diminuem, a teia da vida se rompe afetando lobos, ursos polares, aves necrófagas e até a vida microscópica do solo. Se as renas desaparecerem, todo um mundo colapsa, como um templo perdendo seus alicerces. Surge então a pergunta: os caminhos das renas ainda estarão cobertos de neve, como tem sido há milhões de anos? Os rios gelados ainda forjarão seus instintos? Haverá espaço para migrar, respirar e viver em um planeta comprimido por estradas, minas e oleodutos? Em partes do Alasca e do Canadá, oleodutos e rodovias cortam rotas ancestrais, obrigando as renas a desviar por dezenas de quilômetros, desperdiçando energia preciosa em jornadas já perigosas. A mineração, com seu ruído e contaminação, desorienta a bússola biológica das renas tão sensível que detecta o campo magnético da Terra com menos de 1 grau de erro. Para sobreviver, elas precisam de espaço, de silêncio, de liberdade. Mas no mundo moderno, esse espaço está desaparecendo como gelo sob o sol do verão. Essas perguntas não são sobre o destino de uma única espécie, são um chamado à humanidade. Um lembrete de que não somos donos da Terra, mas guardiões da criação. As renas nesses documentários de animais selvagens não são apenas criaturas, são símbolos de resistência, testemunhas vivas da vontade divina gravada no gelo e no tempo. Para os povos originários do norte, elas são sagradas. Para os Sami, as renas são o espírito da terra e do céu, guiando seus passos nas trevas e anunciando a luz da primavera. Para os Inuites, são presentes da Mãe Terra, fonte de alimento, abrigo e vida, em uma terra que não perdoa. Mais do que tudo, elas lembram que a existência é uma rede sagrada, onde cada ser do líquen sob a neve ao urso no horizonte cumpre um papel essencial na harmonia do mundo. Proteger as renas é proteger o equilíbrio que sustenta todos nós. Organizações como o WWF, World Wildlife Fund, e o North American Caribou Management Committee trabalham para restaurar habitats e corredores migratórios interrompidos, combatendo os efeitos das mudanças climáticas. No Alasca, corredores ecológicos de até 16 quilômetros de largura já permitem que as renas migrem sem cruzar oleodutos ou estradas. No Canadá, programas de monitoramento por satélite acompanham manadas inteiras, ajudando cientistas a compreender melhor o impacto climático e criar estratégias eficazes de proteção. Mas essas ações só têm sentido se cada um de nós participar. Cada doação, cada palavra compartilhada, cada gesto que reduz o consumo de carbono é uma oração pela vida selvagem. Até mesmo um pequeno corte de 1 tonelada de emissões por pessoa por ano pode gerar um efeito dominó, aliviando a pressão sobre o Ártico e sobre todas as espécies que nele dependem. A conservação não é apenas ciência, é compaixão. É fé em ação. A história das renas, com suas travessias sob o frio e confrontos contra lobos, fala de algo profundo dentro de nós. É a história da esperança contra o impossível, da chama que não se apaga, mesmo quando o vento sopra forte. Quando ouvimos o som de seus cascos sobre a neve,
Quando imaginamos o olhar firme da fêmea líder diante de um rio congelado, vemos um reflexo de nossa própria luta. Proteger as renas é proteger esse espírito, a centelha divina que insiste em viver, mesmo na escuridão. A migração das renas é uma sinfonia eterna, tocada sobre o gelo e o vento, um cântico da criação. Mas esse cântico está ameaçado de silenciar. Se nada fizermos, as planícies brancas se tornarão lama, os rios secarão e as rotas milenares desaparecerão. Mas se caminharmos juntos, mesmo com pequenos passos, poderemos manter o ritmo da vida ecoando. Garantiremos que as futuras gerações ainda vejam o rio de renas cruzando o horizonte, movendo-se como um só corpo, levando consigo a história da Terra e da eternidade. Cada gesto apoiar projetos ambientais, repensar o consumo, compartilhar este vídeo é um passo de fé pela vida. O Ártico não é apenas o reino das renas, dos lobos ou dos ursos polares. É um testamento vivo da resistência da criação, um altar de gelo onde a vida prova, mais uma vez, que é mais forte do que o tempo. E você também pode ser parte disso. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Ona Wild. Cada compartilhamento é uma voz a favor da vida, um lembrete de que o Ártico ainda respira e que protegê-lo é nosso dever, nossa fé e nossa esperança.